Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Ler um trechinho de um livro para vocês. Hoje foi o último dia de aula do ano, por decisão dos alunos. Motivo de muitos trabalhos para fazer. Pastorear o arroz que está encaixeando no roçado, para as graúnas e os curiosos não comerem. Esse é um trecho do livro Novos Frutos das Escolas da Floresta, Registros de Prática de Formação, da autora Nieta Lindenberg Monte. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu fiz um vídeo recentemente sobre invadindo a biblioteca da namorada. Sim, eu fiz ali a minha invasão, ela soube só depois, mas está tudo bem. Vou deixar aqui o card em algum lugar do canal e achei essa pérola ali, sobre do que trata esse livro, né? A gente vai falar mais detalhadamente aqui de alguns assuntos, mas ele fala do ser escola na floresta, junto aos povos tradicionais, juntos aos povos indígenas, tanto os povos indígenas sendo alunos quanto sendo educadores. Então é um livro que eu aprendi bastante, que eu gostei, que me interessa, já que, claro, eu sou professor de língua portuguesa, só que eu trabalho em escolas ditas tradicionais, gosto muito desse nome, mas eu trabalho em escola urbana, já trabalhei em escola rural também, escolas de periferia, e a realidade de ser escola em ambiente de floresta, essa eu não conheço. Por enquanto eu estou conhecendo através desse livro aqui, que é bem interessante, eu gostei e que eu quero compartilhar com vocês, mas antes peço, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, para que a gente possa se fortalecer e continuar falando sobre literatura, falando sobre arte, falando sobre educação e por aí vai. Pessoal, esse livro aqui, ele é de 2003, mas ele foi, assim, ele retrata o final da década de 90 no Acre. Fala sobre as experiências de ser escola da floresta entre os povos tradicionais, entre os povos indígenas no Acre. E assim, antes de falar do conteúdo, eu quero falar um pouquinho, mostrar um pouquinho as ilustrações. Já já a gente vai ver com mais detalhes, mas quem cria essas ilustrações são os próprios professores, os próprios educadores indígenas que observam a sua aula, observam o ambiente em que estão inseridos e registram isso com desenhos, né? Além de relatos escritos também. Então deixa eu mostrar alguns desenhos lindos, lindos, lindos para vocês. Quer ver aqui? Tem um. Esse que eu queria mostrar. Primeiro, né? Mapa. Mapa do Acre por várias perspectivas. Tem o mapa do Acre, geográfico indígena do Acre. Tem o mapa linguístico, e aqui falando das várias línguas dos povos tradicionais. Tem o mapa da invasão dos territórios. E tem o mapa do Acre Pecuária, formas recentes de ocupação. Então, um trabalho artístico, social e crítico muito interessante. Mas você tem aqui imagens como essa, de pessoas trabalhando na natureza, várias ilustrações, capas, como se fossem até capas de livros mesmo. Essa aqui, ó, que bonita, da escola no meio da floresta. E isso é muito bacana. Você tem um trabalho social, artístico, crítico, junto com a educação, mostrando que a educação não está separado da vida, da arte, da cultura. Pessoal, esse livro aqui, deixa eu primeiro ir vendo alguns tópicos que eu anotei. Deixa eu ver aqui na página 23, tem o objetivo dele. O objetivo do livro aqui, né? Trato de pensar essa proposta educacional, proposta de escola na floresta. Trato de pensar essa proposta educacional relacionada em seu caráter político a uma utopia coletiva, a um projeto de sociedade voltado à justiça e igualdade social. Então não é um fazer educação parado, só um conjunto de conteúdos e pronto. Não, ele está inserido na luta social, na luta diária de povos tradicionais que, infelizmente, foram invisibilizados, foram deixados de lado, foram marginalizados
e eles precisam se mostrar a sua cultura e aprender de forma didática também a sua própria cultura. O que mais? Várias coisas me chamaram a atenção nesse livro, mas o que mais chamou a atenção é a integração comunidade, escola, conteúdo, professores, como sendo uma coisa só. E assim, na minha visão, quanto mais comunidade e escola forem uma coisa só, você não conseguir dissociar uma coisa da outra, para mim melhor, né? Você não ter uma coisa que é a parte da comunidade, você ter uma coisa que faz parte, junto, é da comunidade. E isso aqui esse livro traz muito. E era muito o que eu queria nas escolas em que eu trabalho, nas escolas que eu já trabalhei, nas escolas que eu vou trabalhar. É a integração da comunidade com a escola. Pegando aquele conteúdo dos povos que integram ali aquela comunidade e mostrar que aquele conteúdo ele é importante também dentro da sala de aula. Isso aqui eu vejo uma valorização da cultura dos povos tradicionais dentro da escola. Infelizmente, eu acho que as outras escolas, as que eu já trabalhei, ainda tem um caminho muito longo a percorrer sobre isso, só que eu não vejo esse caminho sendo trilhado. Então, é uma luta que é importante e que eu não vejo ela sendo muito tratada, tá? Mas isso aqui me dá ânimo a seguir e lidar com isso. Tem algumas anotações, né, que eu vou fazendo, então de vez em quando eu fico olhando aqui. Vamos lá, na página 31 tem uma coisa importante que tem a ver com isso que eu falei, da integração da comunidade e da valorização da cultura dos povos. Entre esses materiais didáticos, está falando do material didático que os professores indígenas, os educadores indígenas, eles são instigados a produzir os próprios materiais didáticos. Hoje na escola a gente usa livro didático, mas é um livro didático que, embora eu goste dos livros didáticos, ele é uma visão mais geral. Ele não tem a particularidade local. Essa particularidade quem tem que trazer é o professor que está inserido na comunidade. E aqui está dizendo que os povos tradicionais eles são levados a produzirem eles mesmos um material didático para trabalhar nas escolas. Seguindo lendo aqui. Entre esses materiais, muita importância tem sido conferida à narração histórica dos tempos da maloca, ou dos antepassados, obtidas através da atividade de investigação oral junto aos velhos, mestres da tradição, resultando na recompilação de mitologia e cantos. Mestres da tradição. Então você não está chamando a pessoa de alguém largado, não. Aquela pessoa, aquele idoso que está lá, ele é um mestre da tradição. E o que mais a gente trabalha na escola, senão tradições que são importantes para algum povo. Mas muitas vezes a gente está trabalhando uma tradição que é importante para um povo, sei lá, da Europa, dos Estados Unidos, e muitas vezes a gente acaba esquecendo de olhar para a tradição local. Eu digo isso, inclusive, muito forte no conteúdo, pensando no conteúdo de literatura do ensino médio. Eu hoje trabalho com fundamental, mas já trabalhei muito com ensino médio, e eu sei que é uma cultura europeia muito forte. E essa escola aqui está falando, não. O material didático, muitas vezes, está na própria comunidade. A gente precisa ouvir essa voz e transformar em material didático, material pedagógico, para ensinar para os nossos alunos e para poder formar novos professores, novos alunos. Beleza? Então esse trecho aqui, ele mostra muito essa coisa, que é tudo junto, né? Integração, comunidade, escola, formação de professores, valorização da cultura local. Como eu falei no início, quanto mais comunidade e escola forem uma coisa só, melhor. Vamos lá. Outros trechos que eu separei aqui, que é a página 39. E assim, pessoal, os meus olhos estavam brilhando a todo momento, mas chegou nesse ponto aqui, acho que meus olhos viraram holofotes mesmo. Que é falando sobre o Diário de Trabalhos Indígenas. Diário de Trabalho Indígena. Vamos lá. Recupero mais detalhadamente o fio que relaciona esse conjunto de práticas linguísticas e culturais
com a formação de professores indígenas e agroflorestais, pensando especificamente em pontos de contato com outras práticas de formação profissional em diversas sociedades. Aqui ele continua dizendo, eu não vou ler o trecho inteiro, mas eles são levados a escrever seus diários de, como falei, diários de trabalho indígena, que é registrar tudo que deu certo, tudo que deu errado, as observações não só da escola, mas da comunidade, como que estava o tempo naquele dia, por que os alunos foram, por que os alunos não foram, e muito além da escrita, uma escrita pessoal, ilustrar. Aquelas ilustrações que eu mostrei, e tem várias outras nesse livro, elas são desses diários dos educadores, que eles, antes, durante e depois das aulas, eles são levados a colocar no papel essas imagens e ilustrar, mostrando para a gente como que aquilo ali tem um caráter pedagógico, cultural, artístico, político, social. A gente na escola tradicional, estou chamando tradicional com um pouco de incômodo dessa palavra, mas as escolas que a gente vê, a maior parte daí, a gente também tem que preencher diários. Diário do que aconteceu na sala, fazer chamada, tudo isso. Só que acaba sendo um trabalho extremamente burocrático. Um trabalho mesmo, né, que não vai ser consultado e que vai morrer ali. Ele só vai ser consultado, na verdade, se alguma coisa der errado. E aqui não. É um material que é como os diário de campo de antropólogos, de sociólogos, de pesquisadores que vão a comunidades ver como ela se organiza. É todo dia colocar ali as suas impressões. E isso é um material riquíssimo, lindo, que a gente deveria também aprender na escola. Nesses diários a gente tem belezas, né? Aquele primeiro leitura que eu fiz no início do vídeo, aquela primeira leitura que eu fiz no início do vídeo, é um relato de um diário indígena, de um trabalhador, de um educador indígena, falando que os alunos simplesmente decidiram que o ano letivo tinha acabado naquele dia. E não é, lendo aqui a sequência do livro, não é porque eles não gostaram da aula, não é porque ela não é integrada com a comunidade, não é porque eles estavam cansados, é porque eles são uma comunidade que trabalha na roça, no campo, na produção agrícola. E naquele período a produção estava demandando muita atenção deles, não dava para eles estarem na escola e na produção agrícola naquele momento. Então, ano que vem a gente volta. Isso é incrível. Por quê? O nome disso é integração, o nome disso é respeito à tradição local e o nome disso é autonomia. Você dar liberdade para o outro de decidir como que as coisas vão funcionar, respeitando o tempo de cada um. Não nessa pressa que a gente tem que terminar o conteúdo, vamos, agora é avaliação, bora, até tal dia a aula, tem que ter a presença. Uma coisa mais como uma corrida de maratona do que uma aula que tem o seu tempo, que tem o seu respeito. Eu quero ler, são 2 outros relatos sobre isso, para vocês verem como que é uma riqueza, né? Um aqui na página 55. Vamos lá. Relato. A aula deu início às 7 horas e foi aula de geografia. Primeiro eu comecei falando sobre o que é a geografia e fui mostrando os desenhos que tem no Atlas Geográfico Indígena do Acre. Depois, eu levei os alunos para o meio do campo de futebol e mostrei a eles tudo o que tem em volta. E depois voltamos para a escola. Quando chegamos, eu pedi para eles fazerem um desenho, primeiro do campo e depois de tudo que tem em volta do campo. Casa, cacimba e fruteira. Depois que tudo estava feito, recolhi todos eles e preguei na parede da escola. Foi essa a aula de hoje. Educação para além da sala de aula. Educação respeitando e analisando o seu local. Respeitando o olhar do aluno e desenvolvendo esse olhar do aluno que vai comparar o seu olhar com o olhar dos outros. E que percebe que foge muito dessa ideia de tá certo, tá errado, mas é uma construção coletiva. Isso é muito interessante. Diferente de uma competição que muitas vezes a gente tem em projetos autoritários em sala de aula, que eu já vivi e já observei muito. Então aqui você tem um respeito. Outro relato que eu quero ler desses diários dos educadores
aqui na página 61, que é o seguinte: eu planejei o meu trabalho juntamente com os meus alunos. Eu pensei assim: cada semana eu trabalho com uma matéria diferente, porque eu achei melhor trabalhar dessa maneira. Assim, ajuda muito com as crianças e não confunde muito elas e nem o professor se confunde. Quando eu trabalho só com uma matéria por semana, fica mais fácil de trabalhar. Respeito ao trabalho, à mentalidade do outro. Hoje a gente tem o quê? 6 aulas de 50 minutos. Entra geografia, terminou? Esquece tudo que você viu em geografia. Agora é português. Vai, terminou português? Esquece tudo que você viu em geografia, português. Agora é matemática. Agora é química. Agora é filosofia. E uma coisa não está integrada com a outra. Você chega na terceira matéria, você já não aguenta mais. Então, projeto educacional do Brasil a gente precisa rever urgentemente. Porque desse jeito a gente produz cansaço, a gente produz estresse, a gente produz esgotamento. E aqui tem um caminho. É respeitar a cultura local e ter liberdade para alterar tempo, horário, conteúdo e por aí vai, para que a educação funcione. A educação não é bater meta, mas integração. Vamos lá, o que eu queria mais trazer? Bem, é isso, pessoal. Essa leitura aqui, ela foi muito rica para mim. Eu me encantei muito, principalmente com essa coisa da integração da comunidade com a escola, e eu acho que é por esse caminho que a gente precisa caminhar, que a gente precisa seguir, para não tornar a escola um lugar agradável, porque hoje é um conteúdo e um formato muito massacrante, muito maçante, muito cansativo. Eu acho que não vai ser tão fácil achar esse livro para comprar, para quem tiver interesse. Vou deixar o registro aqui na descrição do vídeo e espero que quem conseguir leia e traga aqui, comente com a gente aqui no canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado por quem ficou até aqui, acompanhando a leitura desse livro, Novos Frutos das Escolas da Floresta, da autora Nieta Lindenberg Monte. Um grande livro para a gente pensar a educação com E maiúsculo. Um abraço, pessoal. Peço que curtam, se inscrevam, tem a chave Pix aqui na descrição do vídeo. Quem quiser e puder contribuir, eu agradeço bastante também. Beleza? Abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.